bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje venho trazer para vocês o 13º livro da série Rosemary Beach, da autora Abby Guinness. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, venho trazer para vocês o 13º livro, que é O Último Adeus, que tem 214 páginas. Lembrando, quem nos trouxe essa série maravilhosa foi a editora Arqueiro. Vocês precisam lançar, né, editora, o Kírio e a Emily, né, porque é o único livro que eu não encontro. Então, vocês precisam lançar esse livro também físico. Porque assim não dá, né, meu amigo? Continuar com a série incompleta não dá, ainda mais essa série sendo maravilhosa do jeito que é. Bem, vamos lá, a história que nos interessa, que é a história do River, ou Capitão, como queremos chamar. O River, ele apareceu na história lá, se eu não me engano, no último livro da Braille, que ela descobre que ele é seu irmão, que ela começa a conviver com ele é apaixonado por ela. Eles têm uma convivência não muito estreita, porque ele tem os afazeres dele, então ele passa um tempo fora. E agora, nesse livro aqui, a gente vai saber um pouco mais da vida dele. Como eu falei para vocês, no livro passado, ele apareceu, ele tinha uma missão na qual ele foi cumprir. Ele se apaixonou pela Reese, que na minha opinião ele confundiu, e agora vocês vão entender por que ele confundiu esse sentimento. Porque aqui nós vamos descobrir que ele, antes de ser esse homem que ele é hoje, ele foi uma criança, um adolescente, que cresceu em um lar muito conturbado. Porque ele conheceu o pai dele verdadeiro quando ele já era adulto. Então ele conviveu ali com um pai ausente, um pai que tinha uma amante, um pai que não fazia questão de ficar com os filhos, muito menos com a esposa. Uma mãe que não conseguia lidar com aquilo, uma mãe que ela fingia não enxergar, então ela fazia o jantar acreditando que aquele homem ia vir jantar, ela ficava esperando as horas, falando que ele viria e ele não chegava. E ela acabava fazendo com que a sua frustração, a sua raiva, a sua revolta fosse descontada no filho e também na Adi. A Adi foi uma menina que foi adotada e ela principalmente via a Adi como seu saco de pancada. Só que o nosso River sempre protegeu aquela menina doce, aquela menina que foi abandonada, sem que olhassem para trás, aquela menina que teve uma história triste, aquela menina que estava naquela casa buscando uma família, mas não foi o que ela encontrou. Então, assim, ele se aproximou dela, ele cuidou dela e ele protegeu ela como podia da sua mãe. Claro que nem sempre ele conseguia. Eles foram estreitando a relação e com o tempo, a nossa Adi, ela acabou desejando algo mais dele. Ao ponto de começar a sentir ciúme dele, porque ele era um rapaz bonito, ele era um rapaz que chegava no colégio, né? Tinha as meninas que ficavam atrás dele, então ele ficava ali com as meninas, por mais que ele respeitasse ela, por mais que ele não ficasse com outras meninas na frente dela, mas ela acabava vendo uma vez ou outra. O que ela não imagina é que ele já tem sentimento por ela, é que ele vê ela de forma diferente, mas ele a respeita, porque na visão dele, na ideia, na mente dele, ela não o vê dessa forma. Então ele continua protegendo, ele continua amando ela calado. Até que chega um momento que ela dá o primeiro passo, que ela pergunta por que ele não a beija, por que ele não vê ela de forma diferente. E assim eles acabam se entregando a essa paixão juvenil, a essa paixão adolescente. Só que assim, o momento deles é quebrado, né? O sentimento deles é quebrado a partir do momento que a mãe dele, ao perceber o que está acontecendo, faz uma jogada para tirar a Adi da vida deles para sempre. A jogada que ela faz não tem como a nossa garotinha lutar contra. Então ela acaba cedendo a tudo aquilo. E ela simplesmente vai embora, gente. Por mais que ela sofra, por mais que a vontade dela é voltar, é contar toda aquela história, é dizer a ele, vamos viver junto, vamos fugir, vamos deixar tudo para trás. Mas pensando nele, ela acaba cedendo à chantagem da mãe dele. Ao mesmo tempo, a mãe dele arma uma situação que, para ele, o que fica nítido é que a nossa Abby morreu. Vou dar esse spoiler para vocês.
Então, assim, ele entra em desespero, ele não sabe como lidar com tudo aquilo. Então, aquela meia família que existia, né, porque não agiam como família, ela é completamente devastada com tudo o que aconteceu. Ele fica tão perdido que ele sai sem rumo. E é aí que ele vai conhecer um homem que vai trazer ele para uma família que parece mais uma família agora, que vai dar a ele a atenção que ele nunca teve do seu pai, da sua mãe, que vai dar a ele um rumo, mas que para isso ele precisa fazer alguns serviços. Serviços ele que vai transformar ele em um assassino. Mas esse spoiler para vocês. Só que ele tem uma regra que ele deixa bem claro para essa pessoa que o ajuda, que ele só vai aceitar o serviço quando se tratar de uma espécie de pessoa. E assim ele passa a sua vida trabalhando para esse homem. Agora ele decidiu que ele não quer mais isso. Então ele conseguiu a liberdade dele. Dessa forma, ele vai para a Rosemary Beach, ele vai passar um tempo lá e depois ele vai buscar o que vai fazer na vida. Só que todos os dias ele pensa naquela garota, todos os dias ele imagina como seria a vida dele se ele estivesse do lado dela. O que ele não imagina é que na frente dele, aquela mulher ruiva que se apresenta como Rose, que está ali para trabalhar no restaurante a qual ele está montando, é a sua Ade. Conforme ele vai convivendo com aquela mulher, ele começa a relembrar mais sobre a Ade. O sorriso dela lembra da Ade, o jeito dela lembra a Ade, mas isso é impossível, porque ela morreu. Como que ela estaria ali? Deixando ele muito perturbado, deixando ele muito confuso, deixando ele com muita raiva, porque ele precisa esquecer o que aconteceu. Os pesadelos que eram tão intensos retornaram com tudo por conta daquela mulher. O ciúme dele, quando o Brad, que é o seu cozinheiro, fica se aproximando, fica jogando charme para ela, é muito intenso. A nossa Rose, na verdade, é a Ade. Ela, depois de tantos anos, ela acaba retornando a Rosemary Beach porque ela tem uma missão a cumprir. E para que ela cumpra essa missão, ela primeiro precisa saber quem é aquele homem que está na frente dela. Porque ele não é mais aquele rapaz que a protegia, ele não é mais aquele rapaz doce, ele não é aquele cara que ela sentia confiança. Ele é uma pessoa totalmente diferente. Porque ele é um cara amargurado, ele é um cara fechado, ele é um cara que tem um caso ali com a gerente. Então ela fica ouvindo os dois e isso machuca ela muito. Ela fica assim conformada dele não reconhecer ela porque ela não sabe a versão dele da história. Então ela vai viver momentos muito de conflito, mas ela decide que o que ela veio fazer, ela vai cumprir. Só que uma cena de ciúme dele, gente, ele acaba agindo tão assim babaca, ele acaba atingindo ela de uma forma tão assim que machuca ela tanto as palavras dele que ela decide que ela vai embora, que ela não vai ficar mais naquele lugar. E quando ela vai pedir a demissão dela, falando que ela nunca mais verá ele, aí acontece algo que faz com que ele perceba que ela pode ser a Ade dele. Ela fica parada, pasma, mas não tem como fugir. E quando você fala, agora sim, ele vai descobrir quem é ela, eles vão conversar, eles vão resolver sobre o passado, eles vão ficar junto, eis que ele, relembrando tudo que ele fez nesses 9 anos, ele percebe que ele não é mais o mesmo homem que cuidou dela, que ele não pode estar ao lado dela, porque hoje ele é um homem sujo, ele é um homem que, de certa forma, não é merecedor dela. Ela, por não entender exatamente o motivo que ele está falando isso, ela se sente rejeitada. E assim, ela decide que vai fazer o que ela tem que fazer, mas que ela não vai criar esperanças de ficar ao lado dele. Gente, mas como que ela não vai ficar ao lado dele? Como que ela não vai se render? Sendo que todo momento que eles estão juntos, o olhar deles é intenso demais, que todo mundo já percebeu que tem alguma coisa. Ele sempre quer estar perto dela, ele sempre quer estar, de certa forma, tocando ela. Ele não consegue ver outro homem chegando perto dela, tanto que ele já dá um intimato no Brad, deixando bem claro, não chegue perto dela. Claro que ele não fala o real motivo, né? Mas nem precisa.
E quando ele percebe que ele não consegue ficar longe dela, ele vai para cima dela com tudo, ele vai deixar bem claro o que que é ela. E eles vão então começar ali a se entender, eles vão começar a interagir, eles vão começar a se entregar a essa paixão, porque ela sabe que tem alguma coisa do passado dele que ele não quer contar. Mas chega um momento que não tem como ele esconder mais. E ali ele abre todo o jogo para ela. E eu vou dizer para vocês que ela tem que pensar em tudo que eles viveu, em tudo que eles estão vivendo, em tudo que ela quer, o que que essa revelação pode trazer para a vida dela. Então, ela no primeiro momento, ela vai embora, porque ela precisa pensar, ela precisa analisar e ela precisa principalmente ter certeza de que vale a pena ficar do lado dele, correndo talvez um risco, né? Se vale a pena ela se entregar novamente de corpo e alma àquele homem. E depois de muito pensar, então ela vai conversar com ele e daí eles vão acertar as contas ali. Vai terminar bonito, óbvio, porque tem que terminar bonito e perfeito. E daí assim a gente termina com a história do River, né, do capitão. Que daí a gente vai saber por que ele chama capitão, a gente vai saber todos os detalhes da vida dele, a gente vai mesclar presente com passado. Então a gente vai saber tudo que a Adi viveu no meio daquela família, tudo que ele fez para proteger ela, né, o momento intenso que eles viveram, da descoberta do amor entre eles, os ciúmes. Então, assim, é um livro muito completo, na minha opinião. Então, eu vou deixar vocês com o 13º livro, dizendo que em breve eu venho com o último. Ai, gente, é com dor no coração que eu falo isso. Mas em breve eu venho com o último, que vai ser da Megera, da Nen. Vai ser a história dela, que por mais que ela é Megera, a história dela é muito bonita. E digo pra vocês que ela não vai ser a história de a mocinha arrependida, não, viu? A história dela é muito interessante. Então, agradeço muito pela sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima.